Para gravar? Para gravar isso. Não, eu só tô vendo aqui como é que. Porque daí enquanto você fala, eu vou vendo. Ah, tá. Bom, que, nós, da minha casa, perto da minha casa, tinha três vizinhos e dois deles tinham crianças. E, e tinha um casal que só era só o casal. Uhum. Mas domingo, à tarde, reunia sempre para brincar, certo? Então, à tarde. Porque de manhã tinha sempre outras atividades. E a gente. Eu tinha fabricado, esse carrinho que tem aqui é um modelo que eu tinha fabricado lá já naquele tempo. Uhum. Você viu aquela que tem lá em cima? Né? Sim. E, a bicicleta eu fiz também, mas fiz mais tarde. Mas para esse carrinho de descer na descida, assim. Mas eu tinha estudado um outro carrinho que dava para fazer só para descer, montar em cima e guiar, mas tinha que ter direção, Uhum. direção, ter, Um ah, volantezinho, né? é, porque a gente sentava ali, botava o pé aqui do lado, e aí eu inventei de fazer um freio. Então tinha coloquei uma alavanca de freio assim do lado, quando começava a andar meio depressa, eu segurando a direção com a mão, eu pegava aqui e puxava aquela alavanca aqui, e ele prendia os dois, eh, o eixo de trás, os dois lados, As prendia, rodas ali. arrastava. Então era um bom. E assim, eu fiz, e andava com isso, e eu pesado, todo mundo aí fazia uma ordem, porque lá em casa tinha uma descida bem comprida, mais comprida do que aqui até o outro lado da rua, Uhum. mas era uma descida assim bem forte, mas era um gramado, porque era potreiro, e as vacas comiam grama e deixavam bem pequenininha, então aquela grama não atrapalhava nada, o carrinho, as Uhum. rodas pequenas, mas avançava bem. Então a gente começava lá perto da estrada e descia. E tinha uma estradinha já depois que andou bastante, então tinha uma estradinha na grama que era o lugar certo para andar. E aí tinha três piá, quatro. Então fica todo mundo lá na fila e desce um, traz o carrinho de volta, desce o outro, traz de volta. Era uma brincadeira bem organizada. E nós andava daquele jeito. E daí, quando era para ir embora para casa, de tarde, aí cada um ia para um lado, né? E aí eu também fui junto ao pé até na primeira casa lá, porque eu vi que tinha dois piadas. E eu estava com aquele a caixa de fósforo, não sei, pô, não lembro de onde que saiu bem. E fomos lá, vamos olhar assim, vamos junto, os três piá, vamos olhando assim, e o barranco era comprido, alto, assim. Então estava lá aquele capim que cresceu em cima e baixou e secou ali, e estava tudo seco, assim, penduradinho, bonitinho, de um lado para o outro. Uhum. Aí eu fui lá, olhei aquilo assim e falei para o outro guri que estava comigo, vamos acender isso aqui. Mas como? Não, a gente só acende num ponto, assim, e deixa ela avançar. Pegar do lado de baixo e acender, porque ela está seca, vai queimando aqui, limpa o barrão. E os caras estão, pô, vamos fazer, então vamos. E eu fui lá e acendi, e ainda puxei um fechinho, coisa, segurei para queimar, tá? Uhum. E foi indo. E, e eu desci do dito barranco e fui para a estrada. E a nossa casa era como na esquina ali. E era a estrada de Palmas, né? E eu vi aquilo, aí o vizinho percebeu aquele fogo lá e foi lá correndo para lá. Foi lá já com uma vassoura para apagar. E eu
larguei o outro, os dois piá que estavam lá, e ó, para casa. Eu corri, atravessei a estrada e fui para minha casa, fiquei bem quieto. E fiquei olhando para lá para ver se estava queimando. Mas eles apagaram logo. Né? Então foi uma coisa bem estranha, mas foi uma brincadeira de bobo, né? Incendiar um quintal que estava cheio de capim seco. Mas, além disso, nas descidas, ali fazia quem errava a direção, aí perdia ponto, né? Ia até da estrada até lá embaixo no córrego, né? Tem um riacho lá, uma água. Não era uma água nossa de beber, mas era um rio bem limpo, assim. Mas ela era o fim da caminhada. Então, isso era uma coisa bem interessante. Mas outras coisas que a gente fazia também eram bem... Porque, para mim, eu comecei a trabalhar. Como é que eu queria? Eu queria trabalhar, fazer uma coisa. Então, o que eu fazia? O trabalho que eu comecei a fazer. Eu saí, tinha umas 3 casas assim, de gente que tinha uma casa grande, que tinha as ferramentas, os troços lá, tudo assim. E eu saí andando e perguntei, eu vou pedir emprego. Eu sozinho, na rua, eu vou pedir emprego, porque eu preciso ganhar. Eu estava com uma roupa ruim, já que fazia tempo que eu tinha usado, e eu não tinha dinheiro, e a mãe não podia comprar roupa nova para mim, porque o dinheiro que entrava do que a mãe vendia era só para sobrevivência, então tinha que... Aí eu pensei assim, pois é, mas então o que eu vou fazer? Eu preciso de um terno, e eu já era da escola, ia ser aluno de primeiro ano, né, de escola. E se eu não tenho nada de roupa boa, como é que eu vou para a escola? Vai ficar chato, né? E digo, eu preciso ter um terno, preciso ter um... Porque o meu irmão mais velho já tinha feito um terno de casimira. E eu pensando, então vamos ver se eu ganho. E fui para a escola e andei, assim, dia passando na frente de uma casa lá, e eu conhecia o casal lá, que era também bem velho, gente, assim, o Kopachinski. Kopachinski era o nome dele, que eu até esqueci. E só eram os dois, tinha casa grande, boa, tudo bem bonito. E eu passei lá na casa dele e pedi, o senhor não tem um serviço? Saí da escola, fui lá na casa dele, como se fosse lá do outro lado, né? Fui lá e bati lá. Eu não sei se é André, o que era o nome dele. Daí falei com ele, digo, eu sou aluno da escola, estou estudando, e eu estou precisando de um dinheiro para comprar uma roupa, porque tenho pouca roupa e quando na escola é difícil. E o senhor não tem um serviço para fazer aí? Aí olhou bem assim, ó, eu tenho, mas é lá em cima da serra ali, tem uma capoeira não muito grossa, uma capoeira fina, mas eu preciso roçar uns 2/4, pelo menos, daquela terra, assim, e para fazer uma roça para plantar, porque eu preciso disso. Daí então eu topo, né? Eu topo. E daí, aí ele foi lá dentro e
conversou com a mulher e voltou outra vez. Senhor, quanto que o senhor paga? Vai pagar. Aí ele trouxe, nem falou nada, pegou e jogou em cima da mesa 100 mil reais. 100 mil. Era a época do R$ 1.000 ainda. Sim. Aqui 100, uma nota de 100. Tá, muito obrigado, eu vou guardar e eu vou, amanhã cedo eu já venho trabalhar. E fui lá, cheguei lá cedo, lá bati na casa para ele abrir a casa. Eu estou aqui, não, mas o que é? Não, mas eu estou, aquele serviço que o senhor me ofereceu, eu vou trabalhar para mim pagar o dinheiro que o senhor deixou comigo. Aí, tá, então ele disse, então aqui, vou te levar. Me levou lá, tá lá em cima, e marcou daqui até aqui, você pode roçar, né? E põe roçando. Todo dia eu venho aqui, vou roçar um pouco. E foi assim que eu fiz o primeiro pagamento, o primeiro salário que eu ganhei foi fazendo roça, cortando roça. Legal. E depois, logo em seguida, eu, como já tinha ganhado dinheiro ali, aí eu pensei, eu vou procurar outro trabalho. Aí tinha uma carpintaria lá perto, do outro lado da estrada lá. E o que eu fazia? Eu fui lá conversar. O que vocês fazem aqui? Nós estamos aqui, fazemos armação para carroça. Fazemos as rodas de madeira e depois o ferreiro coloca a chapa em cima, né? Então, e também a armação da carroceria, da carroça também, tudo. E até o cabeçalho, fazemos tudo isso. Aí, sim, mas daí eu posso ganhar serviço aqui? Aí o cara, não, pode vir aqui, experimenta, você deu o berço, dá, vai, senão. E eu fui, e comecei isso lá naquele lugar, daí foi até fiz aquela massa, a massa é aquela madeira da roda de carroça, aquela que tem no meio, né, centro. Uhum. Aquilo era feito de um pau, grosso, assim, graúna. Aí Não, é madeira. eu tinha que buscar no mato a graúna e cortar uns pedaços assim, pôr na máquina e fazer ela redonda, bonitinha. E aí tinha um modelo assim, tudo marcado com prego, numa pedaço de ripa, para colocar em cima dela assim e deixar girar, que daí marcava certinho onde que era o lugar dos raios e onde que era o lugar de rebaixar e tal, e o buraco por dentro que era para pôr o eixo. Vou fazer isso? Então vamos tentar. Eu só me ensina como é que eu vou fazer. E eu fui trabalhando ali. Mas daí, passou umas 2 semanas, aí o MEC, Fernando MEC, ela tinha uma fábrica de madeira ali perto. Ele fabricava armários lá, não sei o quê. E ele trouxe como é que foi? Alguém, e o MEC que fazia a carroceria, mas uma madeireira, uma fábrica de madeira que serrava madeira, trouxe um caminhão, mas só o chassi. Trouxe o caminhão lá e colocou lá no pátio, ó, vamos fazer uma carroceria para isso aqui. E eu falei assim, aí o homem lá da coisa de carroça veio para lá, vamos
Ó, vamos ver, vamos medir isso aqui, que tamanho vai ser essa, e vamos serrar essa madeira toda da carroceria e montar, fabricar a carroceria desse caminhão, porque ele precisa levar para puxar coisa. E aí foi. Aí começamos aquela coisa e ele era uma pessoa prática com serraria, foi lá, achou uma madeira comprida lá, pôs na serra, tirou outro. Fez as duas longarinas e fez as 5, 6 travessas, assim, já no tamanho certo, tudo que era serrado. E eu, junto ali, o que eu vou fazer, será? Não, nem perguntava, ficar quieto. De repente, eu pergunto, quando eu for, vamos colocar longarina. A primeira coisa que se faz numa carroceria é colocar a viga de fora a fora que vai segurar a carroceria, a cabine e tudo. Então, isso que nós temos que fazer agora aqui. Mas precisa fazer as coisas de ferro. Não sei o nome daquilo, fazer de ferro feito com rosca e no tamanho certo, que pegava o chassi de ferro, pegava toda a madeira e colocava por baixo uma travessa e parafusava. E era comprido, são quase 5 daquelas. E sobrou para mim. Porque aí me deram uma máquina com uma broca grande, uma máquina de mão assim, e prenderam aquela madeira no chassi, e ó, tem que furar isso aqui assim, e lá também, porque aqui vai passar o parafuso. Fiquei uma semana furando as longarinas. E assim foi. Aí, em seguida, nem chegamos a terminar a carroceria, o homem veio buscar só com assoalho em cima, não foi feito carroceria. Fizemos o assoalho e prendemos o assoalho também, era todo parafusado. E ele foi embora. Daí, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui numa outra fábrica lá perto para achar um serviço na carpintaria também. Mais ou menos que ano que era isso? Assim? Daí Você lembra ou não? a carpintaria daí já não era mais aquela coisa. Daí eu fui lá para trabalhar. Olha, eu tenho uma experiência, já fiz roda de carroça, já fiz as coisas, fiz uma carroceria de caminhão, ajudei, mas eu preciso de trabalhar, eu preciso ganhar um dinheirinho. Então foi assim, acho que uns 6 meses. Não, pode terminar a história. Então a história é comprida. Isso foi em que ano, mais ou menos? Quantos anos você tinha, assim, lembra? Eu estava na 6ª, 7ª série do ginásio. 7ª série? Foi muito tempo. Mas eu cuidei daquilo direitinho. Eu vou ser carpinteiro. Porque quando faltava serviço numa, eu já ia procurar outra. E acabei, com essa brincadeira, eu acabei fazendo curso de História na universidade. Legal. Dizer, ficou uma coisinha. Só que isso tudo não tem jeito de colocar nessa história nossa aqui. Tá? Eu acho que muito...
E temos que fazer encurtar isso. Dá para contar, mas de uma maneira mais simples, né? Sem, não queima o quintal do vizinho, faz um terno, compra um pano para fazer um terno. Porque eu acho que eu devia ter uns 14, 15 anos já. Porque eu já tinha uma namorada e eu não tinha uma roupa assim de vestir para passeio, para ir para o público. E aí, então, eu fiquei com aquilo. Eu falei para a mãe, ó, vamos comprar um pano e vamos mandar costurar um terno para mim. E foi o que aconteceu. No primeiro, aquele dinheiro lá do velho que queria fazer a roça, aqueles R$100, serviu já para o pano. Daí fomos na Pernambucana e quando vamos escolher o pano para fazer terno, porra, não é fácil. Mas compramos o número certo, porque o vendedor já sabia quantos metros vai para fazer a calça, quantos metros vai fazer para fazer o paletó, né? Que tinha que ter paletó, né? Não era assim brinquedo. Era calça de coisas e com a calça tinha... Um suspensório? Suspensório. Uhum. E eu levei já em seguida para um costureiro. Tinha na mesma rua ali, sim, tinha 2 alfaiates, né? E um que era mais assim, mais jovem, mas eu fui lá e conversei com ele. Pô, tio, tem um problema sério. Preciso costurar um terno. Preciso fazer a calça, fazer o colete e fazer paletó. Porque é para vestir um terno para poder sair numa festa. E foi. E o cara caprichou mesmo, fez bem feitinho, tudo direitinho. E deu para pagar ainda. Depois ficou para pagar um pouquinho mais tarde. Mas era tudo ali. E depois disso, eu só fui estudando. E eu ia do Túlio de França. Você conhece o Túlio de França lá, né? Não. Não, eu acho que não. Túlio de França fica bem perto da ponte do Iguaçu, no Iguaçu. E tem uma avenida que vai dessa ponte até o município de Portunel. Ali passava o trem. Ali tinha um trilho. Então lá é que terminava essa avenida. E era comprido, né? Então, no dia 7 de setembro, era desfile e tudo, tinha que ter roupa boa para vestir. E eu estava caprichando, porque se eu não capricho, não melhora nada. Mas é brinquedo. Agora, essa dona do carro branco já veio, já deixou uma e vai embora. Ó.